Bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração. Amém? Antes de nós conversarmos sobre a segunda mensagem dessa série Identidade Artificial, eu tenho dois avisos breves e importantes para a nossa Igreja Presbiteriana do Parque. O primeiro diz respeito a essa imagem aqui, que é sobre a participação da Igreja Presbiteriana do Parque no projeto, na campanha que faz parte do Ministério Mulheres em Ação. Você que acompanha as nossas redes sociais, viu que ontem as mulheres estavam reunidas em Campinas, lá na Igreja Presbiteriana Ebenezer, junto ao trabalho da Secretaria Feminina do Presbitério Metropolitano de Campinas. Nós tínhamos, a igreja estava cheia, Cadê dali? Tinha mais de 100 pessoas. Mais de 150 mulheres, 140 certeza, mulheres servindo em comunhão, ouvindo uma palestra super interessante e vivendo a vida comunitária. E a partir desses encontros, obviamente, as mulheres têm se engajado em campanhas, e essa campanha aqui é a campanha Doe Absorventes, Projeto Mulheres e Meninas, que é uma parceria entre o Ministério Mulheres em Ação, junto com a comunidade presbiteriana Chácara Primavera. Então, nós estamos participando, está aqui, apoio Igreja Presbiteriana do Parque, e como que você participa disso? Não só mulher, mas toda a comunidade, doando todo tipo de absorventes, que serão entregues aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, correto, Darli? Haverá uma caixa específica que será colocada provavelmente ali à frente, a partir da semana que vem, e nós iremos arrecadar esses absorventes até o dia 18 de maio. Então, pastor, mas quantos? Quanto você puder ajudar. Não tem um número. Tem, e sim, um engajamento, unidos com mais de 16 igrejas aqui na região metropolitana de Campinas, você vai ser uma bênção na vida de mulheres e meninas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Às vezes nós não temos essa percepção e essa sensibilidade de que o que falta para algumas meninas e para algumas mulheres são itens básicos de higiene, e que nós temos a facilidade de termos. As nossas mulheres aqui não têm falta, mas às vezes meninas pobres não têm condições. A mãe, a família gostaria de comprar, mas não tem condições. E às vezes isso afeta não somente a área psicológica, como a área social, a vergonha e até mesmo educacional. No nosso país, a gente tem um índice altíssimo de meninas que faltam à escola durante o período menstrual. E a pergunta é por quê? Porque elas não têm condições de comprar absorventes. Então elas preferem faltar, e aí o rendimento escolar cai, obviamente, e muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. Então, juntos como igreja aqui, a gente pode fazer diferença na cidade de Campinas e na região. Então, é simples. Traga a sua doação, o seu absorvente, qualquer marca, qualquer quantidade, e a partir da semana que vem terá uma caixa para você chegar e colocar ali dentro. E assim a nossa equipe, do Entre Nós Mulheres aqui, vai fazendo o recolhimento, catalogando, e claro, é uma competição boa. Depois, quando chegar lá em maio, obviamente as mulheres vão fazer aquele ranking de qual igreja arrecadou mais. Não é por nada não, mas a Igreja Presbiteriana do Parque sempre está em maior número de mulheres, sempre está à frente, Vou puxar sardinha um pouco para a nossa igreja aqui, mas não é sobre competição, é sobre viver o reino de Cristo Jesus e auxiliar o próximo. Amém? Participe. Um segundo aviso, e esse também é um aviso muito importante. Não tem slide, meninas, podem ficar tranquilas, esse aviso não tem slide, tá? Esse aviso é presencial, esse aviso é pessoal, esse aviso, depois ao final do culto, pode ser confirmado com um abraço, com uma recepção. Eu quero chamar aqui à frente um jovem muito querido, eu vou chamar o Paulo Messias para que venha aqui à frente. Muito provavelmente você não conheça o jovem Paulo. Pode subir aqui, Paulo. Deixa eu pegar um microfone para ti, cara. Paulo Messias está aqui nessa manhã. E antes de eu falar o porquê que o Paulo Messias está aqui,
eu vou passar a palavra para ele se apresentar rapidamente. Diga lá, Paulo, quem é você? Eu não pude cumprimentar a todos, então bom dia, igreja, paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui no meio de vocês, nesse ambiente. É uma igreja feliz, acesa, viva, uma liderança que desde já admiro muito. Eu sou o Paulo Messias, como o pastor disse, sou seminarista do SPS Campinas, sou mineiro, às vezes já deu para sentir um pouco do sotaque. E eu estou tendo a imensa honra de poder trabalhar com vocês na equipe pastoral nesse ano. Fui convidado pelo reverendo Laci e eu quero depois saudar cada um no final, como o pastor já bem disse, mas em especial os seus filhos, você, jovem adolescente, quero ser amigo de vocês, quero caminhar junto com vocês e acredito que um grande privilégio que nós temos no reino é ser colaborador do Evangelho. E é poder construir junto, é poder caminhar junto. Então, quero ser esse amigo e estar aqui com vocês. É um prazer imenso, igreja. É só uma saudação, mais informações a gente vai conversando no decorrer dos dias aí. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Maravilha. Paulo, permaneça aqui. A gente vai orar por você. Paulo passou por um processo seletivo de seminaristas, né, para servir aqui com a gente, foi entrevistado, né, ficou meio gelado nos primeiros encontros, né, para trabalhar na IPPark, para trabalhar na IPPark, é um privilégio ter você aqui compondo a equipe pastoral, né, formada pelo Conselho da Igreja, que são os presbíteros regentes, pelos pastores. Eu continuo como pastor titular aqui, pastor Lucas continua como colaborador, então o pastor Lucas ele virá de vez em quando aqui durante esse ano, porque ele está como colaborador ainda residindo em Tatuí, e o nosso seminarista hoje, Paulo Messias, oficialmente estará aqui conosco todos os finais de semana, tem dons e habilidades, capacidades incríveis para trabalhar com jovens, adolescentes, ministério de recepção, em todas as áreas também aqui. É seminarista, né? O que é seminarista, né, pastor? Seminarista é o nosso estagiário, né? Ele sabe, vai aprender a trocar lâmpada, ele vai fazer tudo de um pouco aqui, mesa de som e tal. E claro, dentro da nossa visão de discipulado, dentro do que a gente acredita de formação de pessoas no ciclo de discipulado, o Paulo vai caminhar pertinho comigo, vai estar junto comigo no gabinete, vai saber como é que eu trabalho, né? Não sei se isso é bom ou ruim, teve gente que já falou, tá lascado, né? Mas vai trabalhar aqui pertinho. Então, Paulo, seja bem-vindo a essa igreja presbiteriana do Parque, que te acolhe como família, como corpo de Cristo Jesus. Ao final do nosso culto, eu vou descer lá embaixo. Hoje ele já descobre o segredo de como eu saio daqui e chego lá embaixo antes de todo mundo. Eu não sei se ele vai conseguir, né? Precisa ir muita unção, né? Ele é primeiro-anista ainda, mas você vai ter que seguir nos 30 e a gente vai chegar lá embaixo para você poder dar um abraço nele, para você poder conversar com ele, para você conhecer o Paulo Messias trabalhando aqui oficialmente, parte da equipe. Vamos orar pela vida dele? Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo Paulo Messias. Ó Deus, obrigado porque o Senhor o chamou para servir na tua obra de maneira integral, desde antes da fundação do mundo. O Senhor o escolheu para ser parte do teu povo, do teu corpo, da tua família, da qual nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus, os nossos corações se alegram pelo privilégio de termos o Paulo aqui conosco na equipe pastoral. Obrigado, Pai, que a gente possa ser bênção na vida dele e que ele possa ser bênção nas nossas vidas. Que o Senhor o proteja, que o Senhor o guie nos estudos no Seminário Presbiteriano de Campinas, onde ele iniciou esse ano, que ele se dedique, que ele veja, que ele aprenda, que ele seja um ótimo aluno, mas que não fique apenas na área do conhecimento intelectual, mas que absorva todo o conhecimento para servir no teu reino, para aprender o que é o pastoreio, para viver a vida em comum unidade, a vida com a qual o Senhor desenhou para que nós vivêssemos, e no Senhor nós encontrássemos a alegria indizível que nós já temos mediante a obra de Cristo Jesus. Abençoa então esse teu servo, guia a vida dele, e que a gente possa recebê-lo como família da fé em Cristo Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, Paulo, que Deus abençoe. Pode sentar.
Bom, seguimos então agora nessa série de mensagens que diz a identidade artificial, uma distorção teológica da imagem de Deus. Semana passada a gente conversou sobre aquele tema que talvez você não tinha ouvido falar, deepfake. Até fiz uma brincadeirinha ali com um vídeo, montagem, colocando a minha face num discurso que não era meu. Hoje uma tecnologia utilizada até para o mal, mas que tem a ver com aquela realidade real que nós acabamos caindo quando nós buscamos a aprovação de outras pessoas e não de Deus. Descobrimos domingo passado que a satisfação e a aprovação nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje nós seguimos e eu chamo a sua atenção para esse tema, solidão conectada. Solidão conectada. Parece que esse termo é contraditório, mas você vai descobrir que não é. Porque nós vivemos uma sociedade de uma interação constante e frequente com redes sociais. Fizemos aquela pesquisa semana passada, se você tinha uma rede social. Nós temos hoje assistentes virtuais, né? Alexa, Siri, entre outras ferramentas que você conversa com a televisão, com o seu GPS, com o seu celular. E as inteligências artificiais agora elas têm normalizado uma certa virtualização de interações humanas, o que é um grande perigo, porque está tentando mascarar uma solidão. Então, me parece que essas tecnologias estão tentando suprir um sentimento de solidão, e que o resultado é mais solidão, e não menos solidão. A vivência acaba se tornando individualizada. Eu quero te convidar a você fazer a leitura comigo no nosso texto base, que se encontra em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, o verso 42 ao verso 46, o texto será projetado aqui, e diz assim a palavra de Deus. Esse texto, deixa eu te dar um contexto antes da leitura, é sobre a comunhão dos cristãos, é sobre como Deus desenhou a vivência para a igreja. A igreja tinha sido inaugurada e instituída pelo nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e esse texto fala como Deus desenhou. Então ele diz o seguinte no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todo, a gente vê uma sequência de palavras que definem o que é a unidade, ninguém fica de fora. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado por essa tão linda. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Fala conosco, sopra o Teu Santo Espírito sobre as nossas mentes e corações, para que a gente possa entender o que é de fato uma conexão amorosa e sairmos de uma solidão conectada. Nos ensina, nos molda, Senhor, e nos transforma. No poder do Teu Santo Espírito e em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Hoje o mercado fala e desenvolve estratégias para o que foi nomeado como economia da solidão. Esse termo, economia da solidão. Existe agora uma estratégia não nova, não é de 2025, isso já vem ali pós-pandemia. Uma pesquisa feita no Brasil, no ano de 2024, revelou o aumento das compras de assistentes virtuais, sendo o número 1, ou a número 1, quem? Alexa. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Alguém tem Alexa aqui? Levante as suas mãos. Eu tenho. Gente, bastante gente tem Alexa, né? Aquela bolinha ou aquele disquinho. Né? E pasmem, a prioridade
pro brasileiro de ter uma Alexa não é a conexão com a casa inteligente, né? Algumas pessoas têm casa inteligente, né? E falam, ligar as luzes, ou está saindo de casa, Alexa, apague todas as luzes, está chegando em casa, liga o ar-condicionado para deixar fresquinho. Não é todo mundo que prioriza isso, porque a prioridade do brasileiro não é essa, é interação. É interação. No ano passado, deixa eu te dar dados, no Brasil, a Alexa recebeu mais de 12 milhões de elogios do tipo, Alexa, você é linda. Alexa, você mora no meu coração. Dizendo isso para um robozinho, dizendo isso para uma bolinha. Foram mais de 65 milhões de vezes que a Alexa recebeu bom dia. Porque você acorda de manhã e você não pergunta direto, Alexa, qual é a temperatura ou como eu faço, né? Eu sou o pirado da meteorologia, porque ando de moto, né? Vai chover hoje, né? Você fala assim, bom dia, Alexa. Aí ela responde, bom dia, Laci. Como está você? Hoje o dia, tal. E aí eu já conectei quais informações jornalísticas eu quero com ela. Ela fala para mim os principais notícias do jornal, enquanto eu estou escovando o dente, e no final ela termina, hoje não vai chover, você pode ir de moto para a igreja. Ok, ou para o seminário. Mas sabe o que é interessante? Quando eu comprei a minha Alexa, né, carinhosamente Alexinha, né, os meus pais viram isso. E os meus sogros viram também. Resultado, os meus pais têm uma Alexa, e os meus sogros têm uma Alexa também. Para o quê? Para ficar conversando com elas. É muito, né? Alexa, conte até 10 na voz do Silvio Santos. Oi, 1, 2, 3. Minha mãe fica assim. Alexa, agora cante uma música imitando Michael Jackson. Sei lá o que, e fica assim. O meu sogro fica, Alexa, o dia inteiro conversando. A interação, né? De repente, por causa até de uma ausência, né? Os filhos foram para outras cidades, né? Então as pessoas vão ficando mais sozinhas. Então essa estatística recente do ano 2024 nos diz muita coisa sobre solidão conectada. Mas como eu estou falando ainda sobre economia da solidão, no mercado imobiliário, a venda de apartamentos com apenas 1/4 segue em alta constante em mais de 15%. 15%. As construtoras estão fazendo apartamentos de 1/4 ou no máximo 2, não porque o segundo quarto será de alguém, mas porque será ou um escritório ou um apartamento compartilhado. Além do segmento imobiliário, o varejo tem direcionado as suas estratégias porque eles chamam de mercado single, para uma única pessoa. Às vezes você ficou bravo porque a barra de chocolate diminuiu de tamanho, ou porque aquela lata de leite em pó também diminuiu de tamanho, e você está bravo falando assim, eles querem roubar, eles querem trazer pouca quantidade e o preço maior. Não é. Eles estão atingindo o mercado single. Pessoas sozinhas que moram num apartamento pequeno, com uma única despensa, coisas pequenas. Só para uma pessoa. O Uber, talvez você já tenha utilizado o Uber, ele tem na opção Comfort, você colocar ali silêncio total, para que o motorista saiba que ele não deve sequer te falar bom dia ou iniciar um papo com você, porque na verdade você não quer papo com ninguém. Tem alguma coisa errada, porque as pessoas estão conectadas, as pessoas estão em rede de aplicativos, chamadas redes sociais, mas elas estão sozinhas. E a pergunta é, nós fomos criados para isso? Será que Deus deu para esse tipo de vida? Será que essa é a nossa identidade? Ou isso é um retrato artificial que nos engoliu? Bom, nos primeiros relatos de Gênesis, temos a origem da humanidade. Capítulo 1 e 2. Depois que Deus havia criado céus, terra, separação das águas, os luzeiros, a vegetação, os animais, Ele deixou o homem por último. Acompanhe comigo o texto de Gênesis 2, 18 a 23, olha só o que diz. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Já começa por aí. Não é bom que o homem esteja só. Deus tinha criado todas as coisas, e há um refrão em Gênesis, isso é bom, e Deus considera bom, e isso é bom, e aí Ele cria o homem está sozinho, e Deus diz, não é bom.
Não é bom. Homem sozinho não é bom. E o termo Adam depois vai significar, num contexto maior, humanidade. A humanidade não foi desenhada para viver sozinha. O texto continua: farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Uma auxiliadora perfeita, que se encaixe e complemente no que lhe falta, tornando então dois um. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Imagina a situação, todos os animais diante de Adão ali. Adão, agora você vai nomeando. Ah, nossa, um animalzinho bonitinho que faz au-au, duas orelhas. Cachorro. Você vai se chamar cachorro. Nossa, elefante, tão grande, rechonchudo e tal, essas orelhas, você vai ser elefante. Ele foi nomeando tudo, e o texto diz: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens, todavia, mas, contudo, entretanto, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Já pensou ele olhando? Ai, que guaxininzinho bonitinho e fofinho. Mas come minha comida. Mas essa girafa tão bela e linda, mas como eu abraçarei ela? Mas esse animal, nada me corresponde. Então o Senhor, Deus, fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. É interessante que o homem vai dormindo, ele dorme, sonhando que ele pudesse ter alguém que lhe corresponda. Sonhando, quem sabe um dia, eu estou vendo a girafa com o girafo, né? Nem existe girafa, né? Mas eu estou vendo o guaxinim com a guaxininha, eu estou vendo todo mundo de par aqui, né? E Deus coloca ele para dormir, e ele dorme, ele sonha, então, quando ele acorda, ele vê. Isso é maravilhoso, isso é belo, isso é uma poesia. Esta sim. Puxa, eu procurei e não encontrei, eu procurei e não achava, nada me correspondia, mas esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, porque agora ela me completa, porque ela é perfeita para mim, porque agora eu tenho uma digníssima a quem eu posso de chamar esposa, minha metade. Amém? Amém? Você homem aí, olha para sua esposa do lado e diga: você é osso dos meus ossos. Pode dizer, vamos lá. Você é carne da minha carne. Vire você, marido, e diga agora para sua esposa: você é perfeita para mim. Pode falar, você é perfeita para mim. Se não falar, pode dar uma cotovelada, hein, esposa. Claro que é perfeita. Foi Deus que deu para você. Sem ela você não faz nada, tá? Vai aprendendo. Eu quero ressaltar para você que além dessa narrativa, nós temos de Gênesis capítulo 1, que nós iniciamos na semana passada, e diz lá no verso 26, então disse Deus, Ele está criando o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Perceba comigo que Deus não disse, faço eu o homem a minha imagem. O verbo utilizado aqui está no plural. No plural, o que indica uma decisão intradivina, uma pluralidade de Deus. Mas como assim, pastor? Então existem deuses? Nós não somos uma religião monoteísta? Deus não é um só? Sim, Deus é um só. Nós cremos no único e eterno Deus. Porque esse texto está no plural, trata-se de uma referência à Trindade. É a primeira referência à Trindade. Um Deus, três pessoas. Não são três pessoas que juntas se tornam um Deus. Não é tipo Power Rangers virando Megazord. Não. Isso é uma heresia que já foi resolvida lá nos primeiros séculos. É um Deus, mas que ele subsiste em três pessoalidades distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Claro que é um mistério. Claro que isso foge à nossa compreensão humana, e não tem como a gente dizer aqui, ou tentar exemplificar. Às vezes a gente tenta explicar para as crianças, né? Deus é como um ovo, a casca é o ovo, a gema é o ovo, e a clara é o ovo. Mas nem esse exemplo consegue dizer a essência de Deus, porque Ele continua sendo único
em 3 pessoas. Essa é a essência, o mistério da Trindade. Dentro do ser divino, 3 distinções pessoais de existência que não são uma diferença ontológica do ser de Deus, mas que se revela em pessoalidade distinta. O saudoso teólogo Herman Bavinck, ele diz o seguinte no seu compêndio The Doctrine of God, ele diz o seguinte, que essas pessoas da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são modos de existência dentro do ser de Deus, dentro do único ser de Deus. Assim as pessoas diferem entre si, como um modo de existência difere do outro. E depois a gente vai ver nos evangelhos que a pessoalidade é distinta, né? Quando Deus fala com Cristo Jesus no batismo, este é o meu Filho amado. É uma voz que vem dos céus, porque Deus é Espírito e não tem corpo. Mas Cristo Jesus está encarnado ali, sendo batizado por João Batista. E desce sobre Cristo Jesus o quê? Pomba, o Espírito Santo, que também é Espírito. Então nós vemos ali uma referência da Trindade. Por isso que é um ensino bíblico. Eu estou dando esse contexto um pouco mais teológico aqui, e eu estou fazendo isso intencionalmente, para te dizer algo profundo, de que Deus, o ser de Deus, nunca está sozinho dentro da pessoalidade. Ele, sendo único, é na pessoalidade uma comum unidade. Ele é Deus e ao mesmo tempo 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Então a essência do ser de Deus é constituída por uma comunidade amorosa, uma comunidade divina, uma comunidade relacional, onde o Espírito Santo, Cristo Jesus e o Deus Pai são coiguais, são coeternos, são codignos de adoração. Por isso que nós encontramos textos bíblicos no Novo Testamento, que toda glória, toda honra seja dada a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Ou seja, sendo Trindade, Ele nos criou à imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Ou seja, Deus não te criou porque Ele estava sozinho. Vamos aplicar isso para as nossas vidas. Deus não te criou porque Ele estava em solidão e aí Ele quis jogar um jogo da vida agora. Ou quis jogar The Sims. Vou criar um pessoalzinho aqui, vou ficar de longe aqui brincando de criar pessoas, de jogo da vida. Deus nos criou porque Ele é um ser em comum unidade de amor. A Trindade é uma comunhão harmoniosa e amorosa. Ok, pastor. Agora é que nós temos esse contexto teológico. Aí vem a pergunta, qual é a nossa identidade como igreja de Deus? Qual é a nossa identidade como reino de amigos? O que nós somos como família da fé, como igreja? Comunhão harmônica, amorosa, que ama a Deus de todo o coração e as pessoas, como Cristo Jesus nos amou. A nossa essência, presta atenção nisso, a nossa essência não pode amar somente a Deus num sentido puramente vertical, onde eu sozinho amo a Deus, não quero saber de povo, não quero saber de gente, porque gente é chato, lidar com gente é difícil, lidar com gente, me dá... Quem disse que é fácil mesmo? Não é fácil, nunca foi. Eu sou diferente, você é diferente. Mora comigo uma semana, você vai descobrir o pastor mais chato do universo. Né? Você vai falar assim, que insuportável é você, Laci. Né? Às vezes eu sou insuportável mesmo, porque nós somos assim. Né? Mas Deus nos desenhou para que a gente viva em comunidade. Não tem como eu, pastor Laci, sozinho, ter uma relação apenas eu e Deus. Não, porque seria incoerente com o próprio ser de Deus. E como Ele nos desenhou. Por isso Jesus diz, ame a teu Deus de todo o teu coração. E ame o teu próximo como eu os amei. Esse é o grande mandamento. Isso é comunhão harmônica e amorosa. Ser igreja. Viver em conexão que jamais, e aí eu digo para você, jamais, se nós vivemos isso com sinceridade de coração, jamais, isso é uma promessa, não do pastor Laci, é uma promessa do Deus vivo, jamais nos sentiremos sozinhos. Jamais. Jamais. Porque Deus nos desenhou para viver em comunhão. Se cultivar a nossa identidade na Trindade, a nossa conexão será sempre no nós. Nós com Deus, jamais na solidão do eu. Essa é a mensagem de hoje.
É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Não somos criados para uma solidão, cada vez mais mascarada por celular, por comodidade, por Netflix. Não somos criados para interagirmos puramente com robôs, para ter namoradinho virtual, para ter amigo robô, para falar sobre a sua essência com a Alexa, as coisas mais profundas. Nós não fomos criados para nos relacionar puramente com inteligência artificial em substituição às relações interpessoais. Nós somos criados para viver essa conexão amorosa. Essa é a mensagem de hoje. Se por alguma razão você tivesse que ir embora agora nesse momento, essa é a mensagem que você tem que guardar para o seu coração. Mas não vá embora. A gente vai falar um pouquinho mais, vamos esticar um pouquinho mais. Como? Como que a gente vive isso, pastor? Se Deus nos criou para termos conexão amorosa com pessoas, relacionamentos interpessoais, como é que eu vivo isso? Voltemos ao texto de Atos, capítulo 2, versos 42 a 46. Vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está aqui o retrato da igreja primitiva. Todos os dias vivendo pessoalmente. Todos os dias participando juntos da mesa. Refeição, todos os dias nas casas, né? Que sentimento isso gera em você? Vamos ser sinceros, você não precisa falar, né? Mas, pastor, todo dia na minha casa, calma lá, né? Como assim? Eu vou começar a comer todo dia? A pessoa vai entrando mesmo assim? Vai sentando na mesa? Vou comer todo dia com uma pessoa diferente? Né? Será que eu quero isso, pastor? Será que é bem assim, né? Porque a gente já está acostumado a viver sozinhos. Está tão bom eu sozinho. Sabe, pastor, está tão confortável eu assistindo a minha série sozinho. Você sabe que agora as maiores discussões entre casais é quando um dos cônjuges começa ou continua uma série sem esperar a sua outra metade, né? Não sei se isso já aconteceu, né? Mas a gente estava assistindo essa série juntos, amor. É que eu estava sem fazer nada, eu já assisti os próximos capítulos, né? Aí é a primeira briga e daqui a pouco cada um está assistindo sua série sozinho. Porque é confortável, eu vou ver o que eu quero. Eu vou assistir a minha série, eu vou pedir a minha comida online. Hoje eu tenho iFood e eu peço o que eu quiser e chega na minha casa. Hoje eu assisto o culto online, sozinho. Eu não preciso ir na igreja. Nossa, está sendo gravado aqui, que tal eu ficar de pijamas em casa com uma xícara de café ou de um chá? Alguém vir aqui em casa me visitar? Que isso? Eu estou aqui descalço, eu estou aqui de pijama, eu fico assim nas minhas férias, eu não quero ninguém em casa. Nós estamos nos fechando. E aqui que está o problema. Hoje o mundo está tão individualista e egocêntrico que só de pensar em se reunir com alguém ou abrir a porta da sua casa, você já torce os lábios. Ixi, porque você está preocupado com a impressão, não é verdade? Você tem que arrumar a casa, você tem que fazer faxina, você tem que fazer aquela comida que é especial, porque está tão distante que a pessoa não entra mais na sua casa de uma maneira natural e está tudo certo se não tem mesa posta, né? A tendência para 2025 agora no mundo aí moderno é mesa posta, tá? Vocês vão ver aí em todos os lugares agora, lojas, a mesa posta, para você causar uma grande impressão quando você receber visita, é evento, é uma mega programação, não é mais amigo que chega sem avisar, que chama a avó do colega de vó. É claro, sempre chamei a avó dos meus amigos de vó, a avó dele é avó minha também, ué. Chegava lá sem avisar, chegava na casa da minha avó de mochila, vó, hoje eu vou dormir aqui. Eu não perguntei se a minha avó queria ou não, eu vou dormir aqui. Vou dormir hoje aqui na casa da avó, vou dormir na casa de um amigo. Né? Então, qual que é o problema? O problema é esse, intencionalmente.
Hoje, intencionalmente, as pessoas buscam um distanciamento social em nome da autonomia. Em nome do meu querer, do meu desejo, não quero me conectar com você, que está destruindo a saúde mental e roubando a alegria da comunhão interpessoal. Essa atitude de viver sozinho está destruindo a sua saúde mental, roubando a sua alegria. Estudos de saúde mental relacionados ao distanciamento social, em nome das redes e da conectividade, está atrelado ao aumento de depressão, crises de ansiedade e outras doenças da alma. Está super atrelado. Talvez muitos nem saibam, mas em nome do conforto, estão caminhando na contramão de uma identidade dada por Deus. Eu usei a palavra conforto. Por que eu usei a palavra conforto? Porque é claro, irmãos e irmãs, que se relacionar com alguém é sair do conforto. É normal, claro. Claro, você vai preparar uma coisa diferente, você vai receber com alegria, você vai mudar a sua agenda para jantar com alguém, para tomar com café. É claro que você vai sair. Claro que quando você vai cultivar uma amizade verdadeira, tá? Porque a superficial não precisa. A superficial é o seguinte, você dá um sorrisinho, acena, ela fala que gosta de salgado, você fala que gosta de doce, vocês sorriem, e ela fala que o melhor salgado do mundo é coxinha, você acha que é um assado, mas você sorri e fala assim, eu também amo coxinha. Superficial. Mentira. Você mente para estar bem com a pessoa, vai embora, tchau amiga, beijo, te amo, sei lá o quê. Se você for se relacionar de verdade, as opiniões serão distintas. Se você estiver junto, aí vai ter que negociar. Se você faz uma viagem simples com os seus amigos, tá? Aí você vai falar assim, que horas a gente vai acordar, gente? Vai ter gente que gosta de acordar às 6, tem gente que gosta de acordar às 7, e tem gente que gosta de acordar às 10, e vocês estão numa viagem. E aí alguém vai falar, é porque eu estou numa viagem que eu quero dormir mais. O seu amigo vai falar, é porque eu estou numa viagem que eu quero aproveitar mais. E aí você tem que o quê? Chegar em comum acordo. Sair da zona de conforto, ceder, né? Caminhar. Então, como que a igreja primitiva superava as diferenças? Fazendo, segundo o texto bíblico, tudo com alegria e sinceridade de coração. Quando você coloca intencionalidade, alegria e sinceridade, gente, eu sou assim, esse é o meu gosto, esse é o seu gosto, mas dá para a gente ajustar aqui? Hoje a gente vai para esse lugar que você prefere, amanhã a gente vai para o lugar que eu prefiro. Isso vai dando liga, né? Você vai se abrindo o seu ser para quem você está se relacionando. E só assim você descobre uma verdadeira conexão amorosa, seja no casamento, seja na família, seja com amigos. Você tem que ser sincero. É para esse tipo de vida que Deus nos chamou. É na conexão amorosa que nós evitaremos essa desumanização das relações interpessoais. É na conexão amorosa e bíblica que nós aprendemos o que a igreja primitiva aprendeu. O que a igreja primitiva aprendeu? Sabe o que a igreja primitiva aprendeu? E foi muito rápido. Que nós precisamos uns dos outros. Que eu preciso de você. Então olha só. Os cristãos do primeiro século precisavam desesperadamente uns dos outros e sabiam disso. Eu preciso de você, eles diziam lá. E eu sei disso. Nós hoje também precisamos desesperadamente uns dos outros, mas muitas vezes ou não sabemos ou esquecemos disso. Ignoramos. Tem gente que nem sabe. Tem geração que não sabe, que precisa desesperadamente dos outros. Essa semana eu li uma matéria na Folha do Estado de São Paulo sobre a economia da solidão, com um apanhado de vários especialistas. Eu trago aqui um recorte, uma declaração da doutora Gisela Monteiro, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Santa Cecília. Ela diz o seguinte, abre aspas, isso afeta mais os jovens, e a adolescência é um período marcante na socialização. Se eu perguntar qual é a música do seu tempo, você vai dizer uma de quando você tinha 13, 15 anos. Você vai lembrar. Quem tem 40 anos para cima, sente falta de se juntar com os amigos. Sente falta de jogar a conversa fora. Não é verdade? A gente se reunia para fazer o quê? Para conversar. Petininga, interior, tinha o mato e tinha o centro. Aí a gente falava assim, o que vai ser hoje depois da escola? Vamos descer para a cidade. Fazer o
quê? Gastar tempo junto. Gastar tempo junto. Aí ela continua. Quem não teve isso, olha o que ela diz. Quem não teve isso, não vai sentir falta. Aí ela está falando dessa geração. Não vai sentir falta. Pode se sentir estranho. Vai se sentir estranho. Vai achar que algo não está bem, porque não está, mas não consegue perceber o que está errado. São as nossas crianças, são os nossos adolescentes, porque eles não viveram a conexão e a amizade. Então tem alguma coisa errada que se revela em ansiedade, crise do pânico, depressão. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com os nossos filhos. Às vezes a gente está gastando a energia, tempo com remédio, com médico, com psicólogo, e tudo isso é muito bom, tá? Tudo isso é muito bom. Quando a gente tem um problema sério, a gente vai procurar ajuda profissional, tá? E aí a gente tem que escutar, às vezes, do psiquiatra ou do psicólogo, o que o teu filho precisa é de um amigo. Aí você fala, puxa. Ela continua. Quando você vai na lavanderia, na farmácia, encontra a pessoa. Mas hoje tem delivery, e isso pode ser bom para a economia, mas pode ter consequência séria para a saúde mental das pessoas. Hoje é tudo delivery. O que me chamou a atenção é justamente a não percepção do que nos falta quando nós somos engolidos por conexões digitais. Hoje, absolutamente nenhum adolescente sente falta de pernoitar na casa do amigo, porque não sabe o que é, lá em Tapetininga a gente chamava de posar. Eu vou posar na casa do amigo. Não sabe. Quando dorme é algum evento, alguma programação, algum aniversário de alguém, uma vez por ano. Hoje as pessoas não sentem mais falta de almoçar com alguém na mesa. Por que que a sensação de falta de alguém na mesa foi suprida? Porque o que entrou na mesa para tentar suprir a ausência de uma pessoa? Celular. Você come hoje assistindo TikTok, série, jornal, televisão online. Você não precisa mais de alguém junto à mesa. Isso é um absurdo. Nós estamos normalizando a destruição da humanidade feita à imagem e semelhança de Deus, desumanizando completamente as relações. Antes, os adultos davam bronca nos adolescentes. Sai desse celular. Para de ficar jogando nesse celular. Aliás, deixa eu dar uma dica para pais de crianças. Lembra quando falaram para você que o videogame era, nossa, terrível? Hoje já se descobriu que o videogame não era terrível, nunca foi. Tem que ter horário para jogar, tem que ter horário para estudar. Seu filho precisa de tédio, sua filha precisa, criança precisa desenvolver a criatividade. Dê o videogame para ele e tire o celular. Sabe o que ele vai responder? Pai, tem joguinho no celular. E aí ele vai ficar jogando no vídeo celular. Só que no celular tem propaganda, tem tela com a cor específica para viciar o filho. Então vai para o videogame. Pais, fala assim, não, hoje você vai jogar videogame. Ele vai chorar às vezes. É muito louco, ele vai chorar, eu quero celular. Não, é videogame, você vai jogar videogame. E você, filho, agradeça que seu pai te deu um videogame. Na minha época eu não tive, não. Demorou para chegar um videogame. Né? E aí quando chegou, meu pai que jogava com minha mãe. E dava um controle com o fio que não estava plugado. E eu ficava, Enfim, fecha. Hoje os adultos não dão essa bronca. Tira o celular da mesa. Por quê? Porque os adultos estão com o celular no TikTok. Os adultos estão rolando feed. Os adultos estão lá preocupados com a Virgínia e não preocupados com as filhas. Né? Vocês já perceberam que a gente perdeu o contato visual? Isso é terrível. Eu não estou dizendo que nós estamos perdendo. Nós perdemos o contato visual. Passado, acabou, concluiu. A pessoa fala com você assim, Então, nossa, é verdade. Não, a gente vai marcar, sim. Estou vendo aqui. Não, rapidinho, eu já vou abrir aqui e já te falo. Não tem contato visual. Isso é um absurdo. Isso é um reflexo da atenção. E aí, como que você vai querer partilhar a vida com alguém que não se importa em olhar para você, que está no Instagram, enquanto a gente está conversando? Se nós já perdemos o contato visual, daqui a pouco a gente vai perder o contato auditivo. Auditivo. Eu estou falando aqui, auditivo. A gente vai perder. Sabe por quê? Desde 2019 chegaram os AirPods. Olha só, chegaram os AirPods. Eles proliferaram. Todo mundo fala, todo mundo usa. Que legal, ele não tem fio.
Nossa, deixa eu ver se eu... Aqui, ele não tem fio, e eu conecto ele aqui. Uau! Sem fio, ninguém percebe. Ele funciona com Bluetooth. Está aqui. E por mais que, deixa eu abrir um parênteses aqui, por mais que o Bluetooth funcione com transmissões, micro-ondas, que em contato intermitente a longo prazo, na nossa cabeça, afete a barreira hematoencefálica, olha só que interessante, que é uma camada protetora entre o sangue e o cérebro que protege as toxinas e que aumenta, quando ela quebra, aumenta o índice de esclerose múltipla, Alzheimer e meningite. Então as pessoas estão adoecendo muito mais de meningite hoje, mas ninguém liga para isso porque todo mundo quer ficar agora com seus AirPods o dia inteiro. Gerando dano não somente físico, como que eu acabei de falar, mas social. Eu não sei você. Eu costumo brincar que eu virei o tiozão agora, né? Mas quando eu vejo um jovem com isso daqui, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu dou bom dia, boa tarde. Eu não sei se ele está me ouvindo. Eu não sei se eu vou atrapalhar o podcast dele, a música dele. Eu não sei. Eu não sei se ele quer conversar comigo e de repente ele não quer. De repente essa foi a estratégia. Eu ponho, porque eu já vi jovem falando assim, adolescente falando assim, nossa, que droga, tá vendo que eu estou de fone e ainda vem conversar comigo. Ah, o que você faz? Aí eu faço assim, Uma barreira gigante. Isso daqui é uma barreira gigante. E as pessoas estão com isso o dia inteiro. O dia inteiro. É uma barreira gigante. É deselegante, tá? Não é educado. É uma quebra aí do bom tom, da regra de etiqueta. Quando você está conversando com uma pessoa, ela está com esse fone. Não é de bom tom. E é mais uma ferramenta em oposição à comunhão que Deus desenhou para que eu tenha com você. Deus nunca desenhou a gente para viver essa separação, conectada artificialmente. Observe o texto que nós lemos, que tipo de conexão que a igreja estava vivendo, humana, real, sustentada em Deus. Eu tomei a liberdade de fazer uma tabela aqui do nosso texto, porque olha só, solidão conectada versus a conexão amorosa e os problemas ou os efeitos em vários aspectos da saúde. Saúde mental, solidão conectada, perda cognitiva devido aos vícios em telas. Isso é fato. Jovens e adolescentes não conseguem mais estudar. Vocês já ouviram falar sobre os vídeos podre ou inteligência podre? Alguém já ouviu isso? Mari já ouviu, adolescentes, Dani, Andréia, Gabi, os adolescentes já ouviram. O que é o vídeo podre? Você pega toda a matéria da escola ou do vestibular e joga dentro de um vídeo com legenda de joguinho ou de coisas de pessoas videocassetadas, porque o adolescente precisa estudar olhando para isso agora. Porque o cérebro dele já não consegue se debruçar no livro. O cérebro de um adolescente hoje não está desenvolvido, ele está fechado. Ele tem uma elasticidade de atenção maior, superficial, mas profunda, menor que o dos adultos. Então tem que criar essas estratégias de estudo. Depois procura inteligência podre. Saiu essa semana em vários canais aí de psicologia atual. Então perde a cognição. Mas como que era a vida que Deus desenhou? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, em contraponto, a conexão amorosa é ensinar aqui, um do lado do outro. Saúde emocional. O que acontece? Quer dizer, desculpa, saúde física. Próximo slide. Qual que é o problema? A tecnologia tem trazido malefícios. Estresse, postura inadequada, problema na coluna, perda de visão, perda de audição. O que era a igreja? Eles partiam pão, trabalhavam e cuidavam uns dos outros. Alguém vem aqui na frente, só pega esse AirPod aqui. O Bluetooth dele agora está interferindo aqui no meu... Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui. Então, hoje a gente tem esse problema aqui. Saúde emocional. Qual que é o problema da solidão conectada? Potencialidade de doenças como depressão, ansiedade e irritabilidade. Hoje a gente está lidando, o Brasil é o país número 1 de depressão e ansiedade, tá? Nós somos o número 1 no ranking global, por causa dessa solidão conectada. O que a igreja vivia, conexão amorosa, juntos participavam com alegria e sinceridade de coração. Juntos, presencial, alegria, sinceridade. E qual que é o problema da saúde social? Isolamento, desumanização. O adolescente jovem, e até o adulto hoje,
ele fica muito bem sozinho. Eu vi um relato de uma mulher de 40 anos, na matéria sobre a economia da solidão. Ela estava feliz porque ela comprou um apartamento single de um quarto, porque a alegria dela é chegar em casa depois de um dia do trabalho e não ter ninguém na casa dela. Ela falou, essa é a minha alegria. Eu sei que de vez em quando essa é a nossa alegria, mas sempre não. Jamais, jamais, jamais. O que Deus quer para a sua vida? Conexão amorosa, vida em comunhão verdadeira, chega de solidão conectada, está na hora de você mudar, quebrar essa e viver o que Deus tem para as nossas vidas. Estar todos os domingos aqui é o primeiro passo, gente, mas precisa continuar. O nosso café aqui depois do culto é intencional. Você desce as escadas e toma um cafezinho, come uma coisinha para a gente conversar. Do contrário, não tem lógica um café da manhã às 11h30 se você vai almoçar meio-dia. Que coisa maluca é essa? É maluco se pensar só em comida, mas é estratégico se a gente pensar que a gente vai tomar um café e conversar. Vai ser um momento que eu vou perguntar qual que é o seu nome, o que você faz, onde você trabalha, como é que você passou a semana. Eu conversei com você semana passada, pelo que eu posso orar por você essa semana, tá tudo bem? Deixa eu te dar tomar um café, vamos tomar um suco. Por isso que existe o nosso café aqui. Mas ainda assim, a gente não consegue experimentar tudo o que o texto bíblico nos apresenta aqui no domingo. Por isso, talvez, para você, o próximo passo seja se tornar membro da IP Parque. Ao se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Parque, você será direcionado para um pequeno grupo de vida. Está na hora de você se relacionar com as pessoas durante a semana. Os nossos grupos de vida não são virtuais, não é pelo Google Meet, não é de verdade. Sério? A gente vai na casa de uma pessoa, sim, como a gente fazia lá no século passado. Mas é verdade, a gente conversa olho no olho, sim, como o povo de Israel fazia, lá no deserto. Exatamente, a gente faz isso. A gente come ao redor da mesa. Ao redor da mesa? Igual 2000 anos atrás, quando Jesus partiu o pão, a gente parte o pão também. Vida, verdade, sinceridade. Porque nós precisamos disso. Você precisa disso. Talvez você não saiba, talvez você esqueceu, estou te lembrando. Você precisa disso, vida comunitária. Ai, pastor, mas eu sou introvertido. Vai ser difícil para mim. Vai, só no começo. Só o primeiro e o segundo encontro. Você precisa romper isso. Ah, pastor, mas nossa, eu vou ter que expor coisas da minha vida no pequeno grupo de vida. Eu vou ter que, falar de mim. Eu não gosto, eu não quero. Não é obrigado, mas depois do segundo, terceiro encontro, vai ser natural que você queira fazer isso, que você queira conversar com alguém. Ai, pastor, mas sei lá, hein, só vai ter gente esquisita lá. Sei não, hein. Sim, porque todo PGV tem um estranho. E se você acha que não tem, é porque provavelmente esse estranho é você, né? Tipo, o meu não tem, você acha que não tem, talvez o estranho seja você. Então está tudo certo, porque essa é a vida da igreja. Mas, enfim, você precisa entender que a igreja é uma conexão amorosa em torno da Trindade. Somos um reino de amigos, família da fé. Então, se você é família da fé, você precisa dar passos em direção a pessoas da família da fé. E a nossa comunidade, nossa igreja precisa viver, terminando aqui, cultura da graça. Paulo diz o seguinte: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Em Cristo Jesus, todos participam juntos da graça de Deus. Eu estou unido a você pela graça de Deus. Nós nos reunimos com pessoas que estão felizes, com pessoas que estão tristes, com pessoas que conquistaram, pessoas que estão quebradas e destruídas, tudo em torno da graça e da maravilhosa graça de Deus. E se é pela maravilhosa graça de Deus que Ele me resgatou, que Ele me salvou, que Ele me transformou, então esse lugar, essa igreja, os nossos PGVs, pequenos grupos de vida, precisam ser um lugar seguro para pertencer, seguro para viver, seguro para compartilhar, seguro para amar e ser amado. E isso se dá somente pela graça de Deus. É pela graça. O que eu estou dizendo para você, com todas as letras, de acordo com esse texto de Filipenses, é que se você chega aqui com problemas, dos mais sérios, você é bem-vindo. Se você chega aqui com dúvidas,
teológicas e existenciais, você é bem-vinda. Se você chega com as suas mágoas, se você chega com os seus vícios, daqueles vícios que você tem vergonha e que você fica achando que tem que resolver eles primeiro antes de chegar para uma igreja, esquece, você é bem-vinda. Você é bem-vindo, porque aqui todo mundo já foi completamente quebrado e restaurado pela graça de Jesus. Todos nós. Então a gente precisa viver essa cultura de graça, porque eu também fui restaurado por Jesus. E a segunda aspecto, a segunda cultura que a gente precisa instituir aqui é a cultura de cura. Se você for honesto com você mesmo, você sabe que você precisa de cura em alguma área da sua vida. Às vezes o nosso pensamento ensimesmado, egocêntrico, às vezes a gente acha que Deus vai fazer algo milagroso na minha vida, na sua vida, somente por uma relação puramente vertical, eu e Deus. Obviamente é Deus que realiza todas as coisas segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle perfeita e o realizar dEle. Só que muitas vezes, não são poucas, muitas vezes Ele cura as nossas vidas por meio do seu povo. Ele usa pessoas para curar as nossas dores, mágoas. Ele usa pessoas para nos sustentar na jornada, numa relação Deus e nós. Uma palavra que você precisa, Deus pode enviar por uma pessoa que está sentada do seu lado. Do seu lado. Não estou falando do pastor aqui na frente, não estou falando do Johnny ministrando louvor aqui, mas da pessoa que está ao seu lado. Pode trazer cura ao seu coração. Um sentimento de presença divina, num momento de dor onde você está se sentindo sozinha, onde você está se sentindo abandonado, pode ser restaurado através de um abraço real de uma pessoa num PGV. Uma transformação necessária pode acontecer no seu interior quando você partilha em aconselhamento com alguém cristão que ora com você. Uma cura acontece quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, assim diz Tiago, capítulo 5, 16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando fazemos isso, a cura não somente acontece na pessoa que confessou, na pessoa que orou, mas em toda a comunidade. Quando nós oramos uns pelos outros, Deus supre as nossas necessidades. E o que é legal é que quando nós estamos em polos distintos na relação, às vezes você vai num café para consolar alguém, às vezes você vai no IGV para abraçar alguém, às vezes você vai orar por alguém, achando que você vai levar consolo, você vai levar graça, você vai levar presença, e você leva, mas você sai daquele encontro o quê? Abençoado, porque você também recebeu, porque você também foi curada, porque você também foi transformado. É assim que Deus age, é assim que Deus desenhou, para que nós vivamos, porque nós precisamos uns dos outros. Eu vou terminar essa mensagem te desafiando você viver a alegria e sinceridade que a família da fé foi desenhada para viver. É hora de você dar um passo de fé, é hora de você sair do seu mundinho das relações superficiais e digitais, né? Manda mensaginha, tal, gatinho, vídeo, reels, inbox no Instagram. Isso não é uma amizade verdadeira. É legal e tal, tudo certo, mas não é uma camada profunda. É hora de você perceber as pessoas ao seu lado. Que se houver alguém sofrendo, que você não mande apenas uma mensagem bonita no WhatsApp, mas que você ligue para ela. Talvez você visite ela. Você não está bem, eu vou na sua casa e vou orar por você. Eu vou te abraçar. Quando alguém chorar, abrace. Quando alguém sorrir, celebre. Os momentos felizes também. O quê? Você passou num concurso? O quê? Você conseguiu ser aprovado? O quê? Você está casando? O quê? Você descobriu isso de bom? Cadê o churrasco? Cadê a festa? Vamos lá. Ah, não, mas está caro. Não, mas se cada um comprar a sua carne e levar a sua peça, a gente só precisa de uma churrasqueira e lenha para queimar. Vamos celebrar. Quando alguém falar, vamos marcar, em nome de Jesus, essa expressão, vamos marcar, né? Você vai responder agora. Qual é o teu horário essa semana? Onde a gente vai? Estou colocando na agenda. Porque o vamos marcar é o novo, deixou lá no vácuo, né? Nunca vai acontecer. Beleza. Vamos marcar sim. Vamos marcar nada, vamos marcar agora.
quando alguém pedir uma oração para você, não faça, vamos marcar, vou orar, porque durante a semana você pode esquecer de orar por ela. Se alguém pedir uma oração para você numa conversa lá embaixo, na rua, quando você encontrar na praça, sabe o que você vai fazer? Eu vou orar durante a semana, mas eu vou orar aqui agora. Você para a conversa imediatamente, estende a mão sobre o ombro dela, fecha o olho e ora por ela ali na hora. Porque Deus nos criou para sermos presenciais uns com os outros. E quando você precisar, alguém fará tudo isso por você, pois é isso que nós somos. É isso que a Presbiteriana do Parque é, um reino de amigos, uma conexão amorosa. 2 lições práticas de vida, o que você leva para casa? Desconectar para conectar. Gente, é isso que você vai fazer durante a semana. Existem hábitos de conexão virtual que são destrutivos para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu psicológico, para o seu social e para o seu espiritual. Sabe quando o celular fala para você, essa semana você ficou cerca de 3 horas e 30 minutos diariamente em redes sociais? Toda vez que você receber essa notificação, e agora o pastor Laci vai falar aqui, o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai te lembrar, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo. Nossa, 3 horas no TikTok, quanto tempo você orou hoje? 3 horas no WhatsApp, você fica. Quanto tempo de oração você fica? Então, celular, mesas, chega, gente, chega. Tira da mesa. Fala para a sua família. Gente, celular na mesa não, a gente vai almoçar juntos. A gente vai conversar. Pastor, faz tanto tempo que eu não faço isso com meu filho e com minha filha, que eu não sei nem como é que eu começo uma conversa, porque ele é um adolescente estranho, esquisito, e que fala outras coisas que eu não entendo nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, filho, filha, qual foi o ponto alto e o ponto baixo da escola hoje? Lança a pergunta. Deixa ele conversar. O ponto alto hoje foi que a gente estava fazendo um negócio lá, sei lá o quê, e solta aquela palavra que você não entendeu. Explica para a mamãe isso daí que eu não entendo. Conversa, olho no olho. AirPods, esses fonezinhos aqui em tempo integral, em nome de Jesus, chega. Adolescentes, chega. Adolescentes e jovens aqui, se eu ver, eu vou tirar do seu ouvido. Vou confiscar. Vou entregar para sua mãe e para seu pai. Vou tirar. Mensagens de áudio, conversas no WhatsApp, que deveriam ser conversas pessoais, gente. Você está falando um negócio mó sério. Seu amigo perdeu alguém, ele está enlutado, perdeu a mãe, perdeu o irmão, você manda um áudio no WhatsApp, só se ele morar no Piauí. Agora se ele mora aqui, você liga, fala assim, posso te ver essa semana? Posso chorar com você? Posso te dar um abraço? Funeral. De repente a gente não vai mais em nenhum funeral. De repente a gente não se importa mais com a dor das pessoas. Pastor, sabe que eu não gosto de funeral. Quando a pessoa fala isso, eu olho para ela e falo assim, ela acha que eu gosto? É sério que ela acha que eu gosto? Ninguém gosta. Mas a gente vai lá para viver o que Jesus nos ensinou. Chorar, abraçar, mostrar que ela não está sozinha. Tempo excessivo em redes sociais, tempo excessivo em Netflix, tempo excessivo em jogos, corta, limita. Na sua casa agora tem limite. Tem tempo para jogar videogame, tem quantidade de horas para você ver rede social. Não estou falando para você virar uma bolha, um ET. Não, estou falando que tem limite, tem tempo. Meia hora de Instagram e só, e ainda é muito. Pastor, não consigo. Estou com abstinência de celular. No começo vai ser difícil, mas desconecte para conectar, tá? Segunda lição, conecte-se de verdade. Se o primeiro você tem que desconectar para se conectar de verdade. O que você vai fazer na semana para promover graça e cura? Gente, o que você vai fazer essa semana? Eu não estou perguntando se você vai ou não, é o que você vai fazer. Com quem você vai tomar um café essa semana? Para quem você vai ligar essa semana? Talvez você tenha um amigo, uma amiga que não mora aqui, está distante, faz 6 meses que você não conversa. Para quem você vai ligar? Você vai visitar quem essa semana? Você vai orar por quem? Você vai confessar os seus pecados com quem? Presencialmente, pessoalmente. Olha, eu vou te chamar para conversar, eu preciso confessar um pecado, preciso da sua ajuda, que você ore junto comigo. Quem você vai fazer essa semana? Desfrutar, viver
a bênção da comum unidade. Porque em Cristo Jesus, ninguém fica sozinho. Amém? Ninguém fica sozinho. Eu quero te convidar a se colocar em pé, fechar os teus olhos. Nós vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai. Porque a Tua palavra veio falar aos nossos corações de uma maneira profunda, de uma maneira maravilhosa, nos confrontando quanto à nossa conectividade superficial, e que muitas vezes nos vemos sozinhos, nos vemos depressivos, nos vemos ansiosos, e muitas vezes porque nós mesmos tomamos um caminho de autonomia e de isolamento. Quebra, Senhor, essas barreiras em nosso ser. Ó Deus, transforma o nosso interior, nos livre dos vícios das redes, da conectividade, e coloca em nosso coração a alegria e sinceridade para a gente ver relacionamentos, parte de relacionamentos redentivos, relacionamentos saudáveis, onde nós nos abraçamos, onde nós conversamos, onde nós olhamos nos olhos das pessoas, onde nós confessamos os nossos pecados, ajudamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros e somos verdadeiramente curados. Não existe nenhum tipo de artificialidade que pode curar o nosso interior. Não é a Alexa que vai curar o nosso interior. Não são assistentes que irão curar o nosso interior. Não é a quantidade de likes no Instagram que vai curar o nosso interior. Não é a quantidade de amigos que nós temos em redes sociais. Nada disso vai nos curar. Tão somente Cristo Jesus é que nos transforma, que nos cura e nos insere num reino de amigos, onde o Senhor continua a derramar a tua graça através dos relacionamentos, através dos choros, das alegrias, dos sorrisos, das amizades, e de tantas outras coisas que são possíveis de serem experimentadas numa relação de comunidade. Nos ensina a viver isso. Nos ensina a olhar para o lado e reconhecer as pessoas da Presbiteriana do Norte como irmãos e irmãs na fé. Como pessoas que fazem parte da mesma família. A família do Senhor. Em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus, estejam com todos vocês, em comum unidade, como reino de amigos e família da fé, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Um ótimo domingo a todos vocês. Aproveite e dê um abraço na pessoa que está ao seu lado.